Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Fast Trade do dia 23/3 de 2021. Fast Trades são de terça-feira, né? São os 25 minutos que salvam o seu bolso da bolsa. Sejam muito bem-vindos. Queria agradecer aí todo mundo. Acabei de ver a reação da galera junto aí ao vídeo que eu publiquei ontem, né, que é a revisão das aulas todas que eu dei. Se você não conhece o curso grátis total, que eu disponibilizo nesse canal do YouTube que você está vendo aqui, né, vai lá na playlist, você vai conseguir ver. São mais de 11 aulas, que você tem de conteúdo para te ajudar a se tornar um trader sistemático, especialmente a aula de ontem. É uma aula muito importante do ponto de vista psicológico, para você entender como é que o trader sistemático, né, o systematic trading verdadeiramente funciona, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos seguir na nossa jornada. Para começar aqui, vamos pegar a 10-year yield curve, né? Então, o que a gente tem que olhar aqui, né, gente? Como eu já tinha conversado com vocês sobre isso, deixa eu só dar um... Eu já tinha conversado, deixa eu esconder aqui um pouquinho o volume. Pronto. Queria que o painel acá rebatesse para baixo, vamos ver. Pronto. Ele não quer aparecer. Bom, deixa assim. Então assim, só para a gente poder ver isso aqui juntos, olha aqui. Então ela subiu, ela estava 0,5 e subiu até o topo em 1,75. Se você olhar aqui, ó, e fizer uma leitura de suportes e resistência, você vai ver que ela voltou um pouco, ela bateu numa região aqui de confusão, né? É um descanso técnico normal. Você vê que tá vindo testar o fundo aqui, ó, este fundo aqui, que é a resistência, na verdade, né, anterior, hoje é suporte, tá vindo testar essa região, deve testar e bater. Por quê? Porque a gente tem, nas próximas semanas, a gente tem os dados de desemprego nos Estados Unidos. A gente tem payroll, né? Já estamos no final do mês que vem, começo do mês que vem já tem payroll. Então você tem que ficar atento que isso pode ser só uma pausa, né? Como fez aqui, como fez aqui, mas a tendência é de alta. Esticou bastante, né? Tá vendo? Tá bem distante da média de 20, mas a tendência continua sendo de alta, né? Isso aqui, como eu já falei, é um FIBO que eu tracei aqui, pegando a base desde o dia 29 de dezembro, último dia do ano, até agora, né? Então, para devolver esse movimento do ano, né, ponto 19, não é nem o ponto 38 do FIBO, tá bom? Tô falando do ponto 19 do FIBO, teria que ficar em 1,59. Se a gente quiser pegar desde agosto da mínima aqui, ó, ele teria que ficar abaixo de 1,51 para fazer ponto 19 de FIBO, tá? Então, a gente tem que ter, né, se você quiser pegar o fundo, do fundo ao topo, a gente tem que ter consciência de que isso aqui, o 10-year yield, ele é uma variável estruturante. O que quer dizer uma variável estruturante? Variáveis estruturantes tendem a ter tendências longas. O que é isso? Ó? Quando ele cai, ó, olha como ele cai. Ó, tem defesa, tal, mas quando ele cai com força. Ó, mantém a tendência. Ó. Ele começou a cair em dezembro de 2019, né? E olha só como caiu. Tá bom? E aí depois fez fundo, quase um ano depois, para depois começar a subir. Então são variáveis que tendem a ser longas. Se você pegar o topo anterior, ó, foi 2018. Tá vendo? 2018. E desde então, olha, a tendência de queda tá aí, ó. Então ele tá fazendo um pequeno repique, tá vendo? Então a gente não pode se esquecer disso.
que assim como quando tem tendência de baixa no 10-year yield, ou em qualquer ativo estruturante, taxa de juros, por exemplo, taxa de juros no Brasil, né? Selic ficou caindo 5 anos, não foi isso? Acho que foi 5 anos, não me lembro agora. Então você tem que entender que essas variáveis estruturantes, elas não mudam de tendência que nem o seu ativo do day trade, né? O cara opera o dólar no day trade, o dólar de repente sobe, cai, anda pra caramba para depois voltar e fechar com um movimento curto. Aqui não é o caso. Aqui são movimentos de natureza, é uma variável, evidentemente sofre alterações, mas ela tem uma natureza estruturante. E ela serve para você saber quando você compra. Você não queria ter um indicador top que te ajudasse a ganhar dinheiro, né? E parar de operar, por exemplo, quando o mercado já estivesse no topo. Então, ela te avisa se os preços vão corrigir, se os preços vão cair, ela te avisa, tá bom? Então você tem que ficar atento a ela, tá? Mas sem torcer, tá bom? Sem torcer, porque ela, se você olhar para ela pelo que ela é, imagina que você tivesse uma pessoa que soubesse do futuro e ela te contasse o futuro. Você tem duas opções: ou você fica brigando com a pessoa que tem uma capacidade que você não tem, que é o velho pecado da inveja, né? Que é o caminho para a destruição do ser humano, né? O ser humano só faz besteira quando tem inveja, né? A inveja ela reflete aquilo que é mais nocivo a gente, que é a falta de confiança em nós mesmos, né? E aí, por causa disso, você tem que transferir isso para outro, que é o processo da transferência que o Freud já cansou de explicar. Mecanismo de defesa, né? Então, o que acontece aqui? Esse indicador, essa informação aqui, ele te ajuda a sair de trade ruim, ele te ajuda a ganhar dinheiro, mas você tem que acreditar nele e esquecer um pouco as suas ideias ou a ideia de que você sabe mais do que todo mundo. Você não sabe. Os caras que estão comprando isso aqui sabem muito mais do que você e eu, do que todo mundo, tá bom? Então você tem que ficar atento a isso. E aí, só para fazer uma consideração, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar, ó, que ele está nessa região aqui de confusão aqui, ó, né? Mas o que é a tendência? A tendência é ele testar o topo para falhar. Quando você compra um papel e o papel tem um topo, qual que é a leitura que todo analista faz? Não, vai buscar o topo. Agora, porque eu tenho year yield, que ferra o mercado financeiro, os analistas ficam com essa conversinha. Não, é um preço como outro qualquer. Então, se ele é um preço como outro qualquer, ele vai lá testar o topo. Então, eu acredito que é possível que a gente veja o 10-year yield indo perto da ancoragem de juros americana, que é 2%. É possível. Então, fique de olho nisso. E daí, importante também falar, né? Por que isso é importante? Se você vai receber 2% ao ano em dólar, você vai ficar na Selic a 2,75% da moeda que perde 20% ao ano? Tá joia? Você vai? Não vai. Então, por isso que o carry trade ainda não é, né? Bastante gente falando sobre carry trade. Porque o BC, com essa porrada que ele deu, ele vai fazer os investidores apostarem no real e, por causa disso, valorizar o real e depois, né, o que acaba beneficiando a nossa moeda. O que a gente tem que só aqui entender, que é muito importante. O carry trade, para ele ter viabilidade técnica, ele precisa que os dois pares de moeda tenham previsibilidade. Então, por exemplo, se o dólar for esticar, é como seu long and short. Não adianta você fazer long and short se o papel em alta que você vendeu continua subindo sem parar e o papel de baixa que você comprou continua caindo sem parar. O spread vai aumentar.
o spread vai aumentar. Ah, isso não é verdade, porque vai lá estudar o que aconteceu com a Long Term Capital, que foram os caras que criaram em grande escala essas estratégias de long and short. Eles achavam que não tinha razão nenhuma para na conversão, né, das operações que eles faziam com títulos do governo americano, títulos dos governos europeus, com os títulos da Rússia, não haveria como isso dar errado. Deu. Porque todo trade que é cantado dá errado. Tá certo? Quando todo mundo diz que tal trade é bom, por definição, o trade não é bom. Por que por definição? Porque se o mercado é o lugar onde se gerencia risco, se todo mundo vê que não tem risco, quer dizer que tem risco. Entendeu? Então, por isso que não tem carry trade ainda. Por exemplo, no Brasil teve muito carry trade com o real na época do Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque o dólar tinha uma âncora cambial, né? Foi a razão, aliás, que eu consegui ir para os Estados Unidos, porque a moeda valia 90 centavos, o dólar valia frente ao Brasil. Então você tinha uma âncora cambial que garantia a estabilidade do real. Então daí você podia fazer carry trade, porque você ficava com o diferencial dos juros, que é gigante. E a moeda estava segura pelo Banco Central. O Banco Central garantia que quem quisesse trocar dólar por real receberia 0,90. E nessa época, os juros eram de 45% no Brasil. Tá certo? Para você ter uma ideia, o 10-year yield em 1994, quer ver? Deixa eu achar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu pegar aqui. Mensal. Não. Dá nele. Só um minutinho, gente. Ó. Deixa eu pegar o anual. Yearly. Vamos lá. Esse tá aqui. Então, ó. Vamos pegar 1994. Ó. Ó, 1994 era 8% a taxa de juros americana. A brasileira era 45%, 5 vezes mais. Tá bom? Então, o que acontece aqui? É a mesma coisa, né? Tem muito carry trade com moedas estáveis. Por exemplo, o cara aposta como os juros no Japão é negativo, mas o Yen é uma moeda relativamente estável, né? Então assim, depende do par, não é assim, né? Depende da estabilidade. Então tem que tomar cuidado com essa leitura. E aí aqui eu vou mostrar uma coisa. Deixa eu só abrir o Bitcoin para poder entrar nas coisas nossas. Ó, o Bitcoin aqui, ó. Então estamos com o Bitcoin aberto. Deixa eu puxar aqui para cá. Puta vida, hein? Mexi no negócio até achar a tela. Vai longe, dá nele. Poxa vida, hein? Caramba. Pronto. Tô aqui. Bitcoin. O Bitcoin, então, corrigindo, né? Perdendo a média de 20 aqui. Vamos aguardar o Bitcoin, tá bom? Então, né? Temos que aguardar aqui o que nós vamos... o que o Bitcoin nos reserva, tá bom? Aí o que eu queria mostrar para vocês sobre Brasil, antes da gente entrar até no SP500, essas coisas todas. Então você tem aqui, vou abrir aqui para vocês, ó. Soybean. Soybean é o contrato futuro de soja, tá bom? Nesse momento está subindo um pouquinho, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês.
A soja fez um topo histórico. Olha como a soja subiu nos últimos tempos. Tá? Subiu sem parar. Sem parar. Tá? Nesse momento faz uma leve alta, mas o que tende a acontecer com a soja? Ela tende a corrigir. Tende. Né? Porque o preço está nas máximas históricas. Minério de ferro já começou uma primeira fase de correção, a média está chegando perto do semanal, tende a corrigir. O que o minério de ferro e a soja têm em comum? Eu te falo. Ó. Aqui, dados do governo brasileiro, tá bom? Eu sempre mostro dados do governo brasileiro. Eu não tenho opinião, eu só mostro dados. Olha aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? Deixa eu só pegar aqui direitinho para você aqui. Tá aqui. Tá aqui. Então, quais são os principais itens? E daí tem aqui indústria de transformação, você vai acabar achando que isso aqui tipo assim, manufatura, né? Mas não é. É o processamento de açúcar, porque o açúcar é transformado, né? A cana de açúcar é transformada em açúcar. Então você vai acabar achando que isso aqui é indústria, tipo assim, automóvel. Não. O maior item é açúcar. Então o que você tem aqui, ó? Quem são os exportadores? Tá? Agropecuária, minério é quase metade quase de tudo que a gente exporta. Tá vendo? A gente exportou em janeiro 14 bi. Né, 14 bilhões. A gente só minério é 4 bi. Tá bom? Então, minério é muito importante. Agropecuária é muito importante. E na indústria de transformação, açúcar e outros itens processados da indústria da agricultura também. Né? Mas Emerson, como é que você sabe isso? Tudo o governo brasileiro tem de dados. Tudo o governo brasileiro publica. Então olha aqui, ó. Qual que é o principal item da agropecuária? Soja. Tá bom? Soja. Soja está no topo. O preço em dólar está caindo. Minério de ferro. Minério de ferro está no topo, está caindo. Petróleo está no topo, está caindo. Açúcares e melaços, aí que eu falei. Tá no topo, tá caindo. Farelo de soja, tá no topo, tá caindo. Carne, tá no topo, tá caindo. Carnes de aves, tá no topo, tá caindo. Ouro é o único que a gente tem que... Esse aqui é o não monetário, né? Enfim, mas tudo bem. Então daí o que você tem? O resto daí todos muito atrelados, né? Celulose eu já não vou falar porque eu não tenho conhecimento. Mas ferrugusa, etc. Lingotes, que são todos relacionados com a matéria base do minério. Então, o que você vê? Você vê que se esses são os bens de exportação nossos, ó, 31 bilhões de dólares a gente exportou em janeiro de 2021. Se a gente exportou em dólar a 31 com esses itens no seu topo histórico, tá? Esses itens no seu topo histórico, se tiver uma correção desses itens da nossa pauta de exportação, o que você acha que vai acontecer? A entrada líquida de dólar no Brasil diminui. Então você não pode dar tiro no dólar ou nos juros, como eu disse ontem. Esses são mensageiros. Eles estão antecipando a realidade. Porque a gente teve um super ciclo de alta nos minérios, a gente teve um super ciclo de alta nas commodities agrícolas e nada sobe o tempo todo. Então a gente tem que ter consciência disso, tá bom? É importante ter essa consciência, ter esse entendimento sobre como essas variáveis impactam o nosso trade. Pode ser que não aconteça nada, pode ser, mas se a gente imaginar que tem year yield, pode chegar até 2% quase, e que isso vai chamar mais gente para comprar dólar, né? Mais gente para comprar dólar do que gente para
vender dólar, a gente tem que ficar atento. E se isso somasse a queda no valor das nossas exportações em dólar, também vai diminuir a quantidade de dólar no Brasil. Então a pressão por dólar no Brasil aumenta. E o Brasil não pode ter pressão por dólar. Por que não pode? Porque a gente tem déficits fiscais gigantescos, que é o que eu mostrei na semana passada. Gigantescos. A gente tem uma necessidade de financiamento gigante. E aí você fala assim, não, mas o financiador da nossa dívida é o brasileiro. É, o brasileiro, o banco, que pega o seu dinheiro e quer retorno para devolver para você, porque senão você enche o saco dele que você quer retorno melhor. Você já enche o saco do banco, falando que está baixo o retorno. Então, tudo isso cria uma conjuntura que você tem que analisar. Nossa, você é pessimista, que nem falaram para mim. Não, eu só deixo a minha cabeça livre para eu não ter amarras depois na hora que eu precisar decidir. Eu sou da liberdade, entendeu? Acredito que eu tenho que ler as coisas e entender as coisas para me ajudar a decidir melhor. Então fiquem atentos. Não estou dizendo que é o fim do mundo, não acho que é, sou um otimista. Otimista com a vida, tá? Mas eu não uso otimismo nem pessimismo para operar. Um cara que faz tudo de graça, que nem eu faço, não tem como ser pessimista, entendeu? É impossível. Eu moro no interior de São Paulo. Eu não tenho como ser pessimista. Eu sou caipira. Impossível ser pessimista. Entendeu? Impossível. Tenho uma filha linda. Não tem como eu ser pessimista com a vida. Mas no trade eu sou centrado, é diferente. Eu uso as minhas emoções onde são importantes. Então, no amor pelas pessoas que eu gosto, no cuidado com as pessoas que eu gosto, não uso no trade. O Viu Metal não é um lugar que eu deposito as minhas emoções. O dinheiro é necessidade, não é uma paixão. Então, feito isso, vamos lá? Olha o SP500, demais papéis, vamos começar aqui. SP500, fazendo a correção, né? É isso, quando tem essa velocidade muito grande, foi fazer o teste aqui dessa região de resistência aqui, ó, fazendo a correção, né? Vamos acompanhar. Vamos ver se vai perder. Tá tudo, né? Você vê que a gente tem essa região aqui, ó, controlando basicamente, gente, ó, todo o ano de trade. Por quê? Porque o mercado está desovando posições, não tem jeito, tá bom? Desovando. Nasdaq também fazendo a correção, vamos acompanhar. Petróleo vai testar aqui, ó, a região de 58. Então o petróleo está na nossa balança, ó. Petróleo, tá aqui, ó, tá na nossa balança, tá? Euro dólar, será que o dólar é para baixo? Será? Olha aí, olha a porrada para cima do euro. A porrada para cima do euro. Entendeu, gente? Não é sobre o Brasil. Nunca é, porque a gente é um país pequeno. Tá bom? Não existe país com baixa poupança, que é o nosso caso. Inflação alta, que é o nosso caso. Déficits fiscais crescentes, que é o nosso caso. E pouca internacionalização. A gente só exporta essas coisas com baixo valor agregado, né? Vocês já sabem disso desde pequenos. Não tem como um país com essas características defender sua moeda. Não tem. É tecnicamente impossível. Sonhar você pode sonhar que um dia o Brasil vai ser grande, etc e tal, não sei o que, vamos junto. Essa é a razão da gente morar aqui e tal. Mas a realidade fala mais alto, como se diz, né? A realidade, ela, né, tem gente que fala assim, eu não me dobro a realidade. Deixa eu te explicar. A realidade, quando ela bater, ela não vai te dobrar. Ela vai te partir no meio. Porque a realidade é uma composição de um mundo inteiro em que você é só um pozinho de areia. Isso é a realidade. Tá bom? A gente tem que ir para frente, a gente tem que se esforçar, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se dedicar, mas não queira lutar contra um animal que é maior que você. É perda de tempo. Você vê um urso gigante no meio da floresta, lá no Appalachia, lá nos Estados Unidos, você sai correndo. Você não
Você não fica para ver se ele topa uma porradinha com você, porque uma patada dele te coloca no seu lugar. Uma só. Tá bom? É isso aí. Então, estamos aqui, então, o Gold. Vamos ver o Gold, nosso Gold, ouro. Olha lá, ourinho. Ó, vamos acompanhar aqui esse rompimento. Ó, por enquanto não deu, mas tá com um cara que vai dar, hein? Tá com um cara que vai dar um rompimento aqui. Vamos ficar de olho. Pode ser um bom trade para vir aqui até a média de 50. Fiquem de olho, tá bom? Então essa foi a leitura aqui dos gringos. Vamos agora aqui. Deixa eu só abrir aqui o meu profit. Vamos ver como é que ficou o índice, né? Ó, tô aqui com o índice, vou abrir o índice aqui no semanal. Eu já tinha feito algumas anotações, mas só pra gente ver aqui no semanal. Olha o que está acontecendo aqui no semanal, tá vendo? Ele abriu ontem acima da média de 9 do semanal, né? Não conseguiu, por quê? Porque não dá para romper essa média. Ele está tentando romper essa média aqui na semana passada, não conseguiu. Aqui ele está tentando, não conseguiu. Então, a gente tem que olhar se no decorrer da semana ainda tem hoje, quarta, quinta, sexta. Se no decorrer da semana, se ele vai ficar aqui para cima, vai fazer um candle positivo aqui para cima, ou se ele já começa a vir aqui para baixo. Tá bom? Se ele vier, ele vai buscar o fundo no semanal. Tá. Ele vai fazer o fundo aqui no semanal, buscar pelo menos essa região aqui de novo. Ou aqui o 104, tá bom? Isso é o semanal. No diário, o que você vê no diário? Né? Que a gente teve. Eu tinha dito para vocês, ó. Eu disse, vendi aqui na média de 50 porque não ia romper. Não rompe. Né? No vídeo de ontem eu expliquei sobre isso. Eu sou como o Neo, entendeu? Eu acredito. Neo do Matrix. Eu acredito no meu trading system. Por isso que quando eu vejo aqui, ó, eu fiz uma venda aqui. E eu disse também, ó, esse candle aqui é fraco. Uma falha importante que ele deveria ter coberto aqui. Também disse, gente, não tem um único candle abrindo e fechando acima da máxima do Bolsonaro Day. Do day after. Não tem. E aí passa 30 dias, mais de 20 pregão com essa coisa aqui, ó. E o preço não se move. Né? O dinheiro é uma questão de eficiência, né? A galera que fala de fundamento, então fala de alocação eficiente de capital, mas daí ele vai tradear, ele não tem eficiência na alocação de capital. O que eu vou fazer? E aí, o que a gente tem que olhar aqui, ó? O candle fez o teste da média de 100, né? Se rompe numa segunda-feira, era o sinal do fim do mundo, né? Por que seria o sinal do fim do mundo? Porque daí na semana já iria bater embaixo. Então fez uma defesa normal. É um candle defensor. O candle de ontem é um candle defensor, né? Mas a gente tem que acompanhar o que agora? Se vai abrir aqui embaixo e vir descer, ou se o mercado brasileiro vai fazer uma defesa e abrir aqui em cima. Ainda assim, tem a média de 50 aqui para defender. Então, num cenário de quem quer comprar, que não é o meu caso, tá? Eu quero desconto. Já falei isso para vocês. Por que você quer desconto? Porque eu aprendi que na vida, minha mãe é uma comerciante de muito sucesso, muito sucesso. Ninguém tem uma loja há 35 anos que nem ela tem, entendeu? Ganha dinheiro de forma consistente e à toa. Sabe por que ela faz isso? Porque ela sabe que a arte está no preço que você paga para comprar e não no preço que você paga para vender. Comerciante, entendeu? Comerciante, gente simples, sabe mais do que muito analista de Wall Street, inclusive. Por quê? Porque tá vendo a realidade como é que ela é, entendeu? Então é isso. Então olha aqui. Então, ou a gente, para quem quer comprar,
teria que fechar um dia acima de 117,454. Um dia. Daí ela tende a subir, testar esse suporte aqui, ó. Testar, depois cair. E aí defende em 117, daí sobe. Esse é o cenário. Então, ou é para baixo, né? Claro que daí a primeira coisa tem que montar um candle aqui, aí depois montar outro candle aqui, e aí assim indo. Perfeito? Mas por enquanto as médias estão todas para baixo, eu não vejo compra. Tá joia? E eu acho difícil, nada é impossível, mas nos cenários que eu utilizo, é raro um rompimento depois de ter perdido o topo da média de 9 no semanal. Porque perdeu o topo, né? A galera não entendeu ainda que perdeu o topo, né? Mas lá no DI futuro, que está esticado para cima, a galera torce para que não tenha topo, para que corrija, né? Beleza? Então vamos dar uma olhada no DI futuro para fechar, porque a gente já estourou o nosso tempo. DI futuro no semanal aí, ó. Deixa um candle aqui normal, né? Porque esticou muito, gente. Esticou muito, né? Esticou muito. Vai corrigir um pouquinho, talvez venha aqui até a média de 9 aqui. Tá muito esticado. Por que tá muito esticado? Sabe por quê? Porque o governo abandonou o mercado abandonou o governo. No dia da queda da Petrobras, eu disse isso, né? Fiz um vídeo falando, alertando, falando, eu não sou político, não tenho relação com o Bolsonaro, não quero saber, eu voto de 4 em 4 anos, escolho quem me parecer mais sensato naquele momento, não tô nem aí para um lado nem para o outro, não deixo nenhum deles decidir sobre a minha vida, né? E assim por diante. Então, veja só, o Bolsonaro fez uma escolha, que é a de defender politicamente o seu mandato, para tentar se tornar viável na reeleição. Essa foi a estratégia dele, né? Ele percebeu isso. Quer exemplos? A demissão, a saída do Wilson da Eletrobras, a saída do Matar, a saída do Mansueto, a saída de todos os caras que eram considerados Dream Teams do governo, os key players do governo, todos eles saíram. Todos eles, o único que ficou até agora, ainda é o Paulo Guedes, né? Se fala muito sobre a agenda de concessões, etc e tal, não sei o que. Como eu já disse, eu fiz muito projeto de concessão, muito. E eu posso te falar com franqueza que o investidor que está vendo o que eu estou vendo, investidor de infraestrutura, ele vai querer uma TIR gigante para entrar em ativos brasileiros. Uma TIR gigante. Porque se ele está vendo que a taxa de juros de curto prazo, que vai financiar lá o empréstimo ponte. O que é o empréstimo ponte? É quando você vai fazer a rodovia, por exemplo, você pega um empréstimo ponte para poder fazer os primeiros investimentos. Esse empréstimo tende a ser mais caro, mais curto, para você poder começar a faturar. São aquelas primeiras melhorias que fazem em rodovia, em concessões, de uma maneira geral. Então, o cara está vendo esse juro subindo aqui, ele não quer correr esse risco. Tá joia? Então, eu conheço o setor, como eu disse, aí é isso, ó, o capitalista ele tem lados. O cara que está no mercado financeiro, ele vê o aumento da taxa de juros, né, e fica bravo. O cara que está no setor de infraestrutura, ele também fica preocupado, mas ele vai falar assim, eu só coloco meu dinheiro se me pagarem mais. Que é o que você devia fazer também, por isso que eu peço desconto. Por isso que eu não compro nada do Brasil ainda, porque o juros está subindo. Se o juros está subindo, eu quero o desconto. Quando você fala com gente qualificada, gente que gerencia dinheiro com propriedade, né? Então, você fala, por exemplo, de gente do nível da Brookfield, por exemplo, que é a Asset Management do Canadá, tem investimento em infraestrutura, né? É global, né? Faz investimentos em ativo. Ele vê a curva de juros assim subindo, sabe o que ele diz?
Quero mais pelo meu dinheiro. Entendeu? Agora a galera do mercado financeiro, que diz que entende disso, não pede desconto. Eu quero desconto. O mercado abandonou o governo. Você já viu banqueiro escrevendo carta? Atacando o governo? O mercado abandonou o governo. E não é um mercadinho. Né? Não é um mercadinho. Então você tem que colocar isso na sua leitura. E isso não tem nada a ver com posição política. Eu não tô nem aí para ninguém. Já falei. Daqui 4 anos eu vou lá, daqui 2 eu vou lá e decido o que eu vou fazer. Tá bom? Mas o mercado abandonou o governo. Então se o mercado abandonou o governo, o juros está subindo. O dólar fez a defesa na média de 50 que eu falei que tenderia a fazer. Vamos acompanhar. Na gringa, nesse momento, dólar sobe, euro cai. Por que que, né? Isso não tem nada a ver com você torcer para um lado, torcer para o outro. Porque eu não torço nem para um lado, eu torço pela sociedade como um todo, mas eu não estou nem aí com política, não estou nada a ver com isso. Para mim, política é tudo igual. Então o que acontece aqui, ó? Tá claro, né? Pode mudar o cenário? Pode, mas os riscos aumentaram. Faz que nem os investidores que me contratavam. Seja mais crítico com o seu risco. Seja chato. Os caras é um chato, mano. Não vou assumir esse risco aqui. Isso aqui é um absurdo. O que eu faço? É a nossa pergunta. Se o juros estilinga, como é que eu pago? É isso. Não é porque se você compra um ativo que está precificado com juros baixos e o juros sobe, o preço do seu ativo despedaça. É isso. Entendeu? Então, boa semana para todos vocês. Estourou um pouquinho o Fast Trade de hoje, mas eu espero ter ajudado vocês a entender o contexto. Vamos só ver o semanal do dólar. De novo, mesma coisa. O dólar está em cima da média de 9 do semanal, entendeu? Justa posição ao índice. O índice está debaixo da média de 9 do semanal, o dólar está acima da média de 9 do semanal. Se o dólar perder essa região, vai para baixo. Se o índice perder continuar abaixo daquela região, o índice vai para baixo. Só isso. Beleza? Então é isso. Sejam todos felizes aí nos trades de vocês. Espero que tudo dê certo. Gerenciem bem seu risco. E Fast Trades. Só para você que não tem tempo para perder dinheiro. E na terça-feira, especialmente, Fast Trades é para você proteger o seu bolso da bolsa. Amanhã, gestão de risco. E quinta-feira, último vídeo da semana também, abordando as questões de gestão de risco. Tá bom? Um abraço para todos e fui. Tchau, tchau.